Professor, eu queria até que o senhor retomasse, desde o início a sua fala, sobre o que nós estamos vivendo neste momento. Que guerra é essa? Olha, primeiro de tudo, né, a gente precisa entender, eu concordo inteiramente com o que o Josias estava dizendo, que a situação se encandeceu, né? A situação piorou, né, Josias? A situação ficou mais grave, né? O problema é como que ela ficou mais grave, né? Ela ficou mais grave porque, essencialmente, qualquer criança é capaz de perceber que a briga é desses dois grandões, né? China e Estados Unidos. Né? Para a gente entender por que a briga dos dois grandões e entender a força que tem o Trump, né? e o jogo, pensa no seguinte: o PIB norte-americano é de 28 trilhões de dólares. O PIB chinês é de 19 trilhões de dólares, dado do Fundo Monetário Internacional. Tira esses dois de cena e pega os 8 PIB seguintes. Gente, quando você soma os 8 PIB seguintes, dá 22,4 trilhões. 30% menos que o americano. Quando eu falo dos 8 seguintes, eu estou falando de Japão, estou falando de Alemanha, estou falando de Índia, estou falando de Itália, estou falando dos países grandes, incluindo o Brasil. Estou falando dos países grandes. O poder americano e chinês é indiscutível. 28, 19... Os outros 8 somados, 22. É isso que nós temos que olhar. Então, a briga é Estados Unidos e China. O Josias tem toda a razão. Kremlin e Casa Branca falavam no telefone e paravam. É esse telefone. Vamos pegar a imagem do Josias. É esse telefone que entrou em curto-circuito. Como que ele entrou em curto-circuito? A China, de alguma forma, olhou para as tarifas americanas e mudou de estratégia. Ela estava lidando com o Trump de um jeito. É muito difícil para dizer o motivo, mas a China girou de estratégia. Qual é a estratégia da China agora? Chega de conversa, chega de negociação, eu vou pagar na mesma moeda. Eu vou pagar para ver. Aí é que está o ponto. Como é que a China pagou para ver? Né? A China está se oferecendo ao mundo que está sofrendo esse tipo de pressão uma alternativa. Venham para o meu lado. E a China está falando dessa alternativa, esse ponto é o mais sensível. Né? A China está falando sobre a alternativa do lado sensato, do lado racional, do lado equilibrado. Ela diz: eu vou reclamar na OMC, eu vou falar na Organização Mundial do Comércio, que tem a função de resolver controvérsias, para acomodar essa crise, para tentar fazer essa crise ter uma solução racional. Mas eu vou negociar, mas eu vou impor minhas regras, eu não vou negociar. As regras eram: nós vamos voltar ao que éramos. O mundo tinha regras para fazer comércio, não era a imposição de alguém. O Josias está certo que queimou o fio, porque foram os Estados Unidos, de alguma forma, que, de algum modo, abandonaram as regras internacionais. Um professor de Harvard disse isso na eleição americana, eu achei um exagero, ele tinha toda a razão. O que os Estados Unidos vão fazer é quebrar as regras do comércio internacional. O que a China está fazendo é dizer assim: olha, eu vou peitar. Ou volta às regras do comércio internacional ou nós vamos para a briga. A China está certa, professor? A China está certa em fazer isso? Olha, se a gente olhar para nosso reflexo dessa situação, é só pensar no dado que a revista Economist fez, que é fantástico. Né? A revista Economist, todo mundo acha que qualquer pessoa não acha que a revista Economist é de esquerda, anti-americana. Acho que ninguém racionalmente fala isso. Né? Então, o que a revista Economist fez? Né? Ela calculou o que eram as tarifas médias norte-americanas, que eram de 2,5%, tarifa média. E o Trump saltou isso para 24%. Isso significa a inviabilidade comercial de mais de 50 países que negociam com os Estados Unidos. Fabiola, para você entender a tua resposta se a China está certa, pensa no seguinte: mais da metade da população ativa no mundo, dos que estão empregados, mais da metade, de uma forma direta ou indireta, trabalham para os Estados Unidos, trabalham para o consumo americano. O consumo americano é de mais de 35% do total, Fabio. Quando a gente olha para isso aqui, os Estados Unidos são um grande impulsionador. Olha o tamanho dos PIBs. 28, você somar 8 PIBs seguintes, dá 22. Então, de alguma forma, a China está dizendo o seguinte: olha, nós tínhamos regras. Eu era um aliado comercial dos Estados Unidos quando as regras existiam. Não fomos nós que rompemos as regras.
Não foi o resto do mundo que rompeu. Quem rompeu a regra? Quem que pegou a tarifa média de 2,5% e de uma hora para outra multiplicou para 25%, para 24%? Os dados da Economist são impossíveis de serem negados. Fabíola, o cálculo pelo qual os Estados Unidos fizeram essa mudança de tarifa é um cálculo absolutamente não racional. É um cálculo que despreza uma série de vetores econômicos. Não dá para a gente ficar falando de economês aqui, mas é um cálculo que despreza uma série de vetores econômicos. Então, o que a China está fazendo é dizendo o seguinte: olha, vamos voltar para a razão. Se não voltar para a razão, não vamos ter outro jeito. É o que disse o Josias. Nós vamos ter que ir para a briga. Josias, só um minutinho, Josias. A gente precisa chamar o intervalo. Faz a sua pergunta no nosso intervalo. A gente vai para o intervalo para quem está conosco na TV. E o Josias aí perguntando para o professor Trevisan. Vai lá, Josias. Professor, o senhor está lembrando bem, a China recorreu à OMC. A gente sabe que a OMC é hoje um organismo desdentado, né? Mas há uma sinalização política. Há uma sinalização política. Olha, nós estamos respeitando as regras, então estamos recorrendo à OMC. E com isso a China, como o senhor realçou, se oferece ao mundo como uma alternativa decente, uma alternativa sensata. Ocorre que parte do mundo enxerga oportunidades na China, mas também um certo temor, né? Eu receio de sair do colinho da Casa Branca e cair no colinho do Xi Jinping, que está interessado em vender os seus produtos, né? Onde é que nós vamos parar? Observados os parâmetros atuais, qual vai ser o day after? Que conformação terá esse cenário comercial internacional depois dessa confusão? Olha, primeiro de tudo, a gente precisa entender o seguinte, né? Tua pergunta é básica, porque quem é que está aliado da China? Imaginar, né, que sentar no colo da China é uma delícia, você tá maluco, né? É evidente que a China impõe regras, é evidente que a negociação com a China é dura, mas é evidente também que a China está dizendo o seguinte: vamos negociar com regra, vamos negociar em cima de uma realidade, né? Josias, se a gente fala deles baterem na porta da OMC, ajuda a gente a entender o quanto nós estamos lidando com uma imprevisibilidade perigosa e uma imprevisibilidade que está longe da realidade. Desculpe, Trump avança às vezes em realidade paralela. Eu vou dar um exemplo concreto do que eu estou falando e talvez a gente possa entender a atitude da China por ele. Trump alardeou faz 2 ou 3 dias, primeiro que 50 países estão pedindo para negociar. E depois ele aumentou. Ele falou que eram 70 países. Ok. Todo país que pede para negociar, ele comunica à Organização Mundial de Comércio. A realidade não é essa. Existe um Global Trade Alert, que isso está no Financial Times de ontem, hein, Josias? Não é nenhum jornal de esquerda, nada disso. Financial Times. Né? Então, vamos lá. O que o Financial Times mostrou? Que existe um negócio chamado Global Trade Alert e que esse órgão que integra o conjunto da Organização Mundial do Comércio, ele recebe notificações. As retaliações efetivas contra a China, contra as medidas americanas, são só de 2 países, China e Canadá. As contramedidas, aqueles que se preparam para fazer alguma contramedida, exemplo, Brasil, né, que abriu no Congresso uma medida, são só 10 países. É Austrália, Brasil, alguns países nesse perfil, Índia, Itália, que disseram, olha, comunicaram, nós já fizemos medida. Países que realmente querem buscar concessões são só 15. Ele mentiu. Não tem 70 coisa nenhuma, tem 15. Eu não estou falando de graça. Esses 15 países são Taiwan, União Europeia, que propôs tarifa zero, Índia, que propôs um acordo desse tipo. De alguma forma, esses países já abriram uma negociação e comunicaram à Organização Mundial do Comércio. Países que fizeram concessão para os Estados Unidos. Tá bom, nós aceitamos. Israel, Argentina, Vietnã, Bangladesh e Camboja. São esses. É bem diferente. Quando a gente olha para esses dados da realidade efetiva, quando nós vemos esse problema, nós entendemos por que a China mudou de lado. A China mudou de estratégia.
A China passou para enfrentar. E a tua pergunta, o que vai acontecer daqui em diante, é a mesma lógica que a gente vai ver. E isso forma um sentido, Josias. A tua pergunta é boa porque ele forma um sentido. Lembra quando os BRICS cresceram? Lembra que até o Brasil e a Índia disseram, vamos devagar, e a China pressionou para crescer? É nesse sentido. É no sentido de alguma forma, não é sentar no colo da China, é reabilitar uma ideia de uma globalização que tirou 2 bilhões de pessoas da miséria. É disso que nós estamos falando. A China tem interesse nisso por esse motivo, né? Ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro de alguma forma que seja racional dentro do contexto. Desculpa, eu estou falando muito. Não, assim, a gente queria ficar muito tempo, começamos muito tarde essa entrevista, a gente precisa entregar o programa. Mas é o fim da globalização, ô professor? Não é o fim da globalização. Eu te diria, como respondeu o Pascal Lamy, é o fim da globalização como nós a conhecemos. O Pascal Lamy fez uma imagem. Pascal Lamy foi diretor da OMC, foi um sujeito bem diretor do Fundo Monetário Internacional. É uma nova globalização. A gente pode dizer que a gente está entrando até para amarrar a história em 30 segundos, professor. É o início então, de uma nova globalização. Então, vamos lá, vamos usar o Pascal Lamy. Se a gente usar o Pascal Lamy, nós vamos ver que se acalmem, porque o mundo não vai acabar, porque comércio é como água. Ele dá sempre um jeito de voltar. É genial a imagem. Né? Comércio é como água, calma. Nós vamos dar um jeito de voltar. De algum modo, os dois estão trucando. Sabe o jogo de truco? Do Dio Leonardo Sakamoto ficou comigo com o truco. É exatamente isso. Os dois estão trucando. Nesse truco novo, nós vamos ter uma outra realidade para pensar. Quando a gente falava, Josias, já de um outro programa de redesenho geopolítico, ele está aparecendo. O mundo vai ter outras pessoas sentadas na mesa dos que decidem. Eu passei dos segundos, mas foi só um pouquinho.